Boa noite, meninas. Bom, como a Dani disse, é um tema propício para o nosso momento de vida, mas eu acho que é um tema que a gente gosta, né? Porque nós somos pessoas muito relacionais. Eu e a Mariana, quando a gente pegou assim esse tema, a gente gostou, porque é uma coisa que a gente gosta de falar, mas que nós também vivemos os conflitos nos nossos relacionamentos e temos aprendido aí com Deus diariamente a lutar e vencer junto com Jesus. E a ideia hoje não é trazer todas as respostas para vocês, né? A gente não vai conseguir trazer todas as respostas com relação a cada relacionamento que você tem, mas a gente gostaria de ajudá-las a entender que precisamos resolver os caos, né, que a gente tem nos nossos relacionamentos. A gente quer que você saia daqui decidida a restaurar relacionamentos quebrados, a conversar com pessoas que talvez ficou mal entendido, a pedir perdão se necessário, a liberar perdão se necessário, e que em Deus, né, você consiga lidar com todos os conflitos. Talvez você está vivendo e tem colocado uma pedra em cima, ou tem empurrado com a barriga, ou tem fingido que não está acontecendo. Mas uma coisa que a gente quer deixar claro é que hoje a gente está aqui para falar de vários tipos de relacionamento, mas relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, a gente hoje não vai falar. Por quê? Porque esses temas já tiveram palestras sobre isso, e acho que a Thaís vai falar para frente sobre o caos no relacionamento. Já falou, né? Marido e mulher. A semana passada foi com as mães, né? Então, a nossa ideia é a gente hoje pensar em outros relacionamentos, como amigos, relacionamento na comunidade, relacionamento de trabalho. A gente vai abordar esses relacionamentos, tá? A gente quer que vocês estejam atentas durante esse tempo que a gente vai estar aqui. No final, a gente vai estar abrindo para perguntas, colocações, tá bom? E fiquem à vontade para se colocarem aí no final. Isso aí. Boa noite, meninas. A Rai deu aí uma introdução, né? E hoje a gente vai refletir sobre os nossos relacionamentos de uma maneira geral, assim, né? E então, a partir do momento que a gente decide viver em sociedade, a gente está se relacionando, né? Então, a gente tem, como a Dani orou até também, a gente tem essa necessidade de se relacionar, né? E nós fomos criadas para isso também, né? Eu não sei se vocês lembram desse filme do Náufrago. É um filme bem antigo. E aí, né, ele sofreu um naufrágio aí, e ele ficou na ilha sozinho, e ele criou aí, a partir da bola, o Wilson. Então, assim, ele conversava com o Wilson, ele levava o Wilson para todo lugar, Então, assim, você vê aí como o ser humano tem essa necessidade de se relacionar, né? E Deus nos criou para nos relacionarmos. Aqui em Gênesis 2:18, fala, né? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, né? E lá em Eclesiastes 4:9 a 10 também, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, a gente vê como é importante nós nos relacionarmos e criar relacionamentos saudáveis, né? Que são relacionamentos bons. Então, aqui, com quem que a gente pode se relacionar, né? Quais são os diferentes tipos de relacionamentos que a gente pode ter? Então, a gente pode ter um relacionamento com a nossa mãe, com os nossos filhos, com os nossos pais, né? Com as nossas amigas, assim, com um grupo de amigas, que são muitas, muitas amigas, amigos, né? Em geral. Aqui com os nossos vizinhos, né? Aqui a gente colocou com a sogra, né? Com os sogros. Aqui, um momento de nós mesmos, de solitude, né? Aqui com aquelas amigas que são mais próximas, né? Que a gente tem mais intimidade, que a gente tem mais
afinidade, né? Aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso trabalho, né? Com os nossos colegas de trabalho. Então, aqui, a gente tem, assim, muitos tipos de relacionamento, né? Citando também genro, nora, sogro, sogra, tios, primos. Então, a gente vive se relacionando no nosso dia a dia, né? A gente colocou aqui que viver sozinho não é uma opção, mas também você não precisa ter milhões de amigos, né? A gente não precisa, mas a gente tem que entender que a nossa vida é construída com muitos relacionamentos à nossa volta. Então, a gente precisa lidar com eles e a gente precisa que eles sejam, que eles possam ser saudáveis. Por quê? Porque senão a gente não dorme, a gente fica pensando, a gente finge que está levando, mas na verdade aquilo está ali interno e está te gerando algo que é desnecessário, que você pode lidar com isso e ter uma vida mais leve, né? Exato, exatamente. Então, aqui, dentre todas essas pessoas, dentre todos esses tipos de relacionamento, a gente vê como que essas pessoas podem ser, né? A gente vai passar rapidinho, assim, por isso. Então, a gente encontra diferentes tipos de personalidade, de temperamento, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre os tipos de temperamento humano. E aí é dividido em 4, né? De um lado, nós temos os sanguíneos, né? Que a gente vai colocar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia. para vocês né? terem uma ideia de como os temperamentos, como as pessoas são diferentes, exatamente. Então, assim, o sanguíneo, aquele que é sanguíneo, é a extrovertida, falante, otimista, expressiva. O colérico, né, é a extrovertida, a que age, a otimista, a dominadora. Então, as virtudes do sanguíneo. Tem personalidade cativante, gosta de se voluntariar, torna os ambientes mais divertidos, faz amigos com facilidade. Ela é animada, ama as pessoas, curiosa, tem um coração puro, inspiradora, não guarda rancor. Então, a gente vê que para cada temperamento, né, tem sempre as qualidades, as virtudes, e tem também as fraquezas, que a gente chama também de pontos de atenção, né? Para a gente olhar para isso e falar, não, o que eu posso trabalhar na minha vida para não agir dessa maneira, né? Então, assim, as fraquezas do sanguíneo. Fala compulsivamente, quer ser admirada, interrompe, não termina o que começa, distrai-se facilmente. Isso daqui é só uma ideia do que pode ser, tá? Não sei se todas também já fizeram, já sabem qual é o seu tipo de temperamento também, mas é legal para a gente poder até entender as pessoas, compreender as pessoas, né? Aí o colérico, as virtudes, é uma líder nata, focada nos objetivos, motiva os outros a agirem, não precisa de muitos amigos, vive o hoje pensando no amanhã, é dinâmica e ativa, decidida, independente, autossuficiente, segura, lida muito bem com emergências. E as fraquezas, ela é mandona, impaciente, não consegue relaxar, sabe de tudo, insensível, rígida, demonstra pouco seus sentimentos, né? Então, esse é um lado. Agora, o outro lado dos temperamentos, né? Que é o melancólico e o fleumático. O melancólico é aquela pessoa introvertida, pensadora, pessimista, analítica. E o fleumático é introvertido, observadora, pessimista e confiável, né? As virtudes do melancólico: é misteriosa, pensativa, focada em processos, mantém a casa, o escritório em ordem, né? Ou escolhe bem as amizades, termina o que começa, é empática, altruísta, séria, decidida, fiel e leal. E as fraquezas, ela é geniosa, finge ser humilde, reservada, comedida para dar carinho, exigente e precisa da aprovação das pessoas. E o fleumático, como virtude, né? Despreocupada e tranquila, estável e serena, calma, mas espirituosa, é fácil de lidar, cumpre o que promete, demonstra compaixão e preocupação, é uma boa ouvinte e busca facilitar a vida. E como fraqueza temos que ela é medrosa, preocupada, não demonstra entusiasmo, julgadora, cede demais e não tem objetivos. Então aqui é só para a gente ter um panorama, assim, dos tipos de temperamento, até para a gente se reconhecer e ver, como que eu sou, como que eu não sou. Você pode ter uma mistura de dois, você pode ter um que é super, não, eu sou isso, não tem nem o que discutir. Então, é legal para a gente entender um pouco melhor.
E aí, pode ser, né, que o nosso temperamento, nossa personalidade não bata muito com o do outro. E aí, né, o que acontece, né? Então, tem pessoas que que a gente se relaciona de uma maneira muito fácil, né? É muito tranquilo. Mas tem pessoas com outro tipo de temperamento que demandam um pouco mais de esforço, né? De atenção, de investimento, de compreensão. Né? Por que a gente fala compreensão? Porque daí a gente entende como que o outro é, né? Como que o outro lida com determinadas situações, até para a gente também aprender a lidar com esse outro, né? Então, mas o que faz a diferença é que a gente não pode mudar o outro, né? Mas nós somos dia a dia transformadas por Jesus, né? Tem um versículo lá em 2 Coríntios 3,18 que fala: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformadas com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, tudo depende da gente se entregar ao Senhor e permitir que nós sejamos transformadas dia a dia por Ele, né? E a gente tem que pensar que os relacionamentos são feitos por pessoas imperfeitas, né? Que quando permitem que Jesus faça parte desse relacionamento, tem grandes chances de ser saudável e dar certo. Essa é a diferença, né? Lá em Eclesiastes 7:20 fala: todavia, não há um só justo na terra, e ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então, nós somos imperfeitas, nós somos falhas, nós vamos falhar, né? Então, a diferença é a maneira como a gente se entrega a Jesus e permite que Ele nos transforme e nos molde, né? É muito interessante a gente pensar que são pessoas imperfeitas que vão se relacionar comigo e eu sou imperfeita para me relacionar com o outro, né? Quando a gente pensa assim, a gente acaba não colocando tanta expectativa em cima do outro. Um dos pontos que a gente quer trabalhar com vocês no relacionamento na prática é para a gente tomar cuidado com a expectativa que a gente põe nos nossos relacionamentos. Porque, às vezes, a realidade não vai condizer com aquilo que a gente sonhou, que a gente planejou. Ah, essa minha amiga, ela vai me ligar, ela vai fazer... E a pessoa, às vezes, não tem esse costume, ou isso, aquilo nunca parte dela, mas você pôs toda a expectativa. Tem problema da gente criar expectativa? Não tem problema da gente criar expectativa, né? Em nada. Porém, a gente tem que ver que tem problema quando a realidade não condiz e a gente se frustra, né? De forma que a gente acaba cobrando o outro, né? Então, é aí que está o erro de criar expectativa. Agora, eu criei uma expectativa, mas a minha amiga ou a minha nora, né? Achei que a minha nora ia me convidar para ir ver o vestido de casamento, mas... É uma expectativa, né? Seria muito legal. Mas ela quis convidar só uma amiga dela que vai ser madrinha. Tá tudo bem. Ela quis esse momento íntimo, eu compreendi ela, tá? Não. Para mim, acabou. Ela não me ama, ela não quer me ter por perto. E às vezes não é nada disso, né? Às vezes ela vai ficar envergonhada, às vezes ela planejou com essa amiga, às vezes ela sonhou com esse momento, com a irmã dela ou com a mãe, enfim, eu não sei. Mas tem tantas coisas, às vezes, que a gente cria uma polêmica, a gente cria um monstro gigante e não é nada daquilo. Por quê? Porque você que colocou a expectativa. Então, são cuidados que a gente tem que ter quando a gente está num relacionamento. Então, eu dei bolo para minha vizinha, eu espero que amanhã ela faça um pudim para mim. Gente, talvez a vizinha não tenha essa habilidade, entende? E existe uma coisa que é aquele ditado, né? A gente não dá aquilo que a gente não tem, né? E às vezes você está dando para o outro algo que você aprendeu, né? Que você viveu, mas às vezes o outro nunca viveu aquilo. E talvez ele até vai ter uma oportunidade de aprender com você a fazer isso, né? E que bom se ele tiver, mas às vezes ele não vai dar o que você está esperando que ele dê, né? Uma expectativa na perspectiva errada, ela pode gerar cobranças,
né? Então, a gente está sempre cobrando o outro. Ah, você não me ligou. Ah, você não respondeu minha mensagem. Ah, você não me levou na sua casa. Ah, você não marcou o jantar. Ah, você não veio aqui em casa. Tipo assim, né? Toda vez que eu chamar, você tem que vir. Porque se você não vier, você não é minha amiga o suficiente. Toda vez que eu chamar vocês aqui em casa, você tem que vir. Porque senão, imagina, todo domingo é dia de almoçar aqui em casa. Se não almoçar aqui em casa no domingo, não é família, né? Se não for frango com macarrão com vocês à mesa, não é domingo. São cobranças que a gente vai gerando porque a gente criou essa expectativa errada, né? A gente quebra os relacionamentos. Por quê, gente? A gente cria amarras psicológicas. Por quê? Codependência, né? Você sempre espera que que o outro haja de acordo com aquilo que você imaginou ser o melhor. Gente, isso a pessoa às vezes não quer ir, mas ela fica assim, se eu não for, ela vai ficar frustrada, se eu não for, ela vai ficar chateada, se eu não for. Aí a pessoa não vai porque ela quer estar com você, ela não vai porque vai ser gostoso, mas ela vai porque você amarrou ela psicologicamente. E às vezes você está no lugar de quem está amarrado psicologicamente, tá? Que também não é um bom lugar. Né? Se o outro não compreende que você não vai, porque você está cansado, ou porque você quer curtir outros amigos, ou porque você quer ir na casa da sua mãe e não na casa da sua sogra, ou o contrário, gente, você não precisa ir. Tá tudo bem. Né? A gente precisa levar as coisas de uma forma mais leve. Por isso que os relacionamentos se tornam tão pesados e maçantes. Por isso que, às vezes, quando um conflito aparece, ele já quebra, porque aí você já está aqui, ó. Né? Já passou do nível de uma conversa. É uma pena, né? Então, olha, hoje eu não vou porque eu não tô com vontade. Hoje eu não vou porque eu tô cansada. Eu não vou porque eu não quero ir. Porque hoje eu vou receber amigos na minha casa. Porque hoje eu fiz um almoço para minha sogra ou para minha mãe. Tudo bem, né? A comunicação falha também. Porque eu achei que você ia me ligar. Não me ligou. Já é um problema. Mas você achou, você não falou. Olha, me liga então. Ai, amiga, você não mandou foto da sua viagem. Eu achei que você ia me mandar, mas vocês não combinaram isso. Então, isso é uma coisa pequena que pode se tornar muito grande. Os relacionamentos não acabam por grandes pedras, mas por pequenas, né? São areias que vão minando e aí chega uma hora que fica muito difícil. E aí é quando a gente tem que voltar todo o caminho, todo o processo, né? A quebra de confiança também. Por quê? Porque às vezes a pessoa te contou, abriu o coração, ou você está dentro da casa, você percebeu, você viveu algo ali. Aquilo ali, se você está ali, é porque você é alguém de confiança. Né? As pessoas que sentam à nossa mesa, fazem parte da nossa vida, são pessoas em quem a gente confia. A partir do momento que você quebra isso, é muito difícil a reconstrução. Então, são coisas que a gente tem que cuidar, né? Na prática, a gente tem que cuidar. Por quê? Porque depois é muito mais difícil você voltar o caminho e recolher essas pedras. A gente tem que tomar alguns cuidados também com a rede social. Né? Porque às vezes para a gente, é só um aplicativo, é só algo que eu coloco lá, mas de qualquer jeito, do meu coração, estou falando de mim, mas às vezes você está dando indireta para o outro. E lá no seu subconsciente, ou no seu consciente mesmo, você sabe que você só está querendo dar uma indireta de algo que não foi tratado. É um cuidado que a gente tem que ter. Ou às vezes acontece o contrário também, né? Uma pessoa posta alguma coisa e você acha que aquilo é para você, para te atingir, né? E às vezes nem tem relação a isso, né? E aí você leva para si algo que não é verdade. Eu contei uma história lá na nossa palestra, que foi assim, eu tive um amigo, bem amigo meu, que eu postei um vídeo, e aí em seguida ele postou um post lá, né, um story. Aí nesse story parecia que ele estava falando para mim que eu estava errada de postar o vídeo que eu postei. Aí eu fiquei brava, né? Falei, nossa, mas para que postou? Ele é meu amigo, ele pode vir falar comigo, que não sei o quê. E aí eu estava conversando com a Dani falou, mas você já foi falar com ele? Eu falei, não, agora eu não consigo falar com ele, eu preciso de um tempo para ir falar com ele, porque assim, agora eu estou bem chateada, porque ele é meu amigo o suficiente para vir falar comigo. E aí o André entrou na hora e falou assim, mas ele disse que era para você? Eu falei, não, ele não disse, mas eu sei. Eu sei que é para mim. E já criei, né, aquela coisa, né, aquele cenário.
E aí o André falou assim, mas então isso não é verdade. O André até ia pregar sobre o cinto da verdade, né? Ele falou assim, isso não é verdade, porque a verdade é aquilo que realmente aconteceu e você não sabe, então você tá errada, tal. Talvez eu esteja errada. Aí Deus quebrantou meu coração, né? Falei, não, Deus, eu sei que eu tenho que ir lá tratar. E quando eu fui tratar com ele, com esse meu amigo, meu coração já estava bem mais leve, assim, bem mais tranquilo para ir conversar com ele, sabe? E eu entendi que eu precisava ir conversar por obediência a Deus, que era uma situação que não podia ficar daquele jeito, né? E cheguei nele, e aí ele disse assim, você tá achando que eu postei aquilo por conta do que você postou? Eu falei, sim, mas eu vim falar com você porque eu acho que eu sou sua amiga, você é meu amigo, você pode vir falar. Ele falou, e quando foi que eu não fui falar com você no pessoal? Nunca. Ele, então, por que dessa vez? Então, aquele post que ele estava fazendo não era para mim. Mas para mim, eu me ceguei, porque, é para mim, eu tinha certeza que era para mim, fiquei com ranço, com raiva, foi me dando um monte de sentimento, e na hora a gente conversou e a gente se acertou, e ele falou, jamais, você é minha amiga o suficiente para eu chegar em você e falar, e aquilo, na verdade, não era indireta para ninguém, era resposta a várias coisas que eu estava recebendo naquele dia. E aí eu entendi, então a gente tem que tomar cuidado com isso que a Memé falou, da gente achar que tudo que o outro está falando diz respeito a mim. Nós não somos a última bolacha do pacote do mundo, gente. É algo muito difícil de ouvir às vezes, mas nem tudo diz respeito a nós, sabe? Passa para o lado, porque às vezes aquilo ali não tem nada a ver com você. E se você acha que tem, chama a pessoa, fala, olha, foi para mim que você disse isso? É sobre mim isso? E a pessoa, às vezes, como eu tive essa oportunidade, vai se explicar e não tem nada a ver. Eu nem precisava ter sentido tudo aquilo, ter guardado no meu coração naquele dia. Meu dia poderia ter sido muito mais leve e muito mais gostoso. A questão da comunicação clara, né? Clara. De ter a comunicação clara e não deixar que a comunicação falha, né? E assim, a gente acaba levando tudo de forma muito imatura, mas a gente precisa ser madura, a gente precisa ser adulto. Como? Então, eu vou lá e eu vou resolver, né? É que nem quando, assim, você falou uma coisa e alguém vem e fala, você falou, eu falei. Assuma as suas palavras, né? Seja maduro, né? E você vai sofrer consequências das suas palavras, sejam consequências boas ou ruins, mas elas têm consequências. Então, a gente assumir é a gente ser maduro. A gente tem que tomar cuidado com essa questão da internet, esse mundo virtual, por quê? Às vezes a gente quer consertar, trabalhar nossos relacionamentos só no virtual. Então, eu tive um problema com a Mariana, eu vou mandar uma mensagem. Não, vou mandar um áudio. Olha, Mariana, aconteceu isso, porque a Mariana tá corrida, ela ouviu meu áudio no 2, falou, nossa, a Raiane falou brava comigo, gritando, nem era isso, mas no 2 o negócio fica mais intenso, e aí aquilo vira uma bola de neve. Um negócio que você às vezes mandou o áudio para resolver, piorou a situação. Então, assim, gente, o pessoal é 1000 vezes melhor. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado para a gente não querer resolver as coisas pessoais no mundo virtual, né? Porque às vezes a gente só vai se atrapalhar. É um cuidado que a gente deve tomar, né? A gente tem que tomar cuidado também para a gente não pecar quando essas coisas acontecem. Esse versículo diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, assim, gente, tem várias formas da gente pecar. Quando a gente está com uma situação, um conflito, às vezes uma palavra que o outro disse que a gente não gostou, uma situação que a gente viveu, né? Às vezes a gente vai falar para um terceiro, né? Então você não sabe. Porque a minha nora... Você não sabe o que ela fez. Ela fez isso, ela falou aquilo. Às vezes você vai até tratar depois com a sua nora, mas essa terceira pessoa vai ficar com ranço, irada, e não vai tratar porque nem era um problema dela. Então, às vezes, você vai acabar criando e gerando aquilo em outras pessoas que não tem nada a ver com a história, que não vão poder te ajudar. Concordo plenamente que você busque, às vezes, um conselheiro, mas seja alguém maduro, que não vai tomar sua dor ou seu problema. Mas, pelo contrário, vai te direcionar e que você não consiga manipular essa terceira pessoa. Que ela te conheça suficientemente para você não manipular ela para o seu time, né? Realmente, olha, você é a vítima da situação, né? Então, são cuidados que a gente tem que tomar.
E para isso a gente precisa ser maduro, né? A gente colocou aqui, né, que a gente às vezes fica com esse mimimi para lá, mimimi para lá. Eu sou coitado, eu sou deixado de lado, ninguém me ama. Você viu fulana? Saiu com Beltrana, colocou lá no Instagram. Aí eu vi a foto delas na praia, foram só elas. Por que que não me chamou? Gente, às vezes a vida é feita de oportunidades. As pessoas estão aqui na porta da igreja. Às vezes, vamos viajar, eu vou esse final de semana, eu também vou. Então a gente se encontra lá na praia. É uma oportunidade. Não é porque a pessoa não te ama, não é porque a pessoa quis deixar você de lado, não é porque a pessoa quis que você se sentisse mal amada, mas foi uma questão de oportunidade. Às vezes, gente, as pessoas não conseguem colocar 30 pessoas que elas amam dentro da casa delas, cabe 4. E às vezes a gente vai ficar de fora. E tudo bem, gente. Sabe? Chega de ficar olhando lá, falando, olha, a pior coisa do mundo é o Instagram, se for para você ficar fazendo isso. É melhor você deletar o Instagram. Por quê? Porque você fica lá olhando, se martirizando, porque todo mundo está se encontrando. Faça os seus encontros, sabe? Nossa, que legal, gostei dessa sugestão. Elas foram lá no Café Colonial de não sei aonde. Eu também vou. Fulana, vamos? Fulana foi, parece que foi bem legal. Liga para fulana, pega o endereço, vai. Crie você também oportunidades, sabe? Você gostaria de estar no evento, mas você não promove eventos. Isso é um problema, sabe? Você não é aquela amiga que recebe, mas você sempre quer ser recebida, né? A sua casa nunca está aberta. Mas, gente, eu quero dizer que relacionamento dá trabalho. Tá? Então, se você quer se relacionar, relacionamento dá trabalho. Então, por exemplo, você receber em casa, você vai ficar provavelmente com os pratos, com os copos, com a bagunça, com a sujeira, com tudo. Mas, gente, é gostoso ter sua mesa cheia, sua casa com todo mundo, conversando, dando risada. Mas também é gostoso ter sua casa com uma amiga, né? É gostoso você sair com várias amigas e sair com 2. É gostoso você sair com uma amiga, mas você sair com a sua sogra. Vamos sair, vamos tomar um café, vamos papear, a gente saber curtir os momentos, independente da pessoa que a gente vai estar junto, mas a gente se dedicar àquele momento. O que adianta você sair e ficar no celular, né? Ai, vamos sair para tomar um café, você fica no celular. Meu, aquela sua amiga ou vizinha não vai mais te chamar para sair, porque quando você vai lá na casa dela, você fica no celular. Você entende? Então, relacionamento dá trabalho, precisa de dedicação. Então, vamos ser mais leve, vamos levar a vida sem mimimi, vamos tentar gerar momentos gostosos. Uma coisa que eu coloquei aqui é que, às vezes, o relacionamento se torna pesado porque a gente faz ele se tornar pesado, né? Às vezes ele não precisa ser. Por exemplo, lá na casa dos meus sogros, o Igor tem mais um irmão, né? E esse irmão mora em São Paulo. Então, quem está mais próximo do meu sogro sou eu e o Igor e as minhas filhas. E tem vezes que o meu cunhado vem com a esposa dele e o meu sogro liga para a gente. Vem aqui em casa, o Ivan tá chegando com a Jéssica e tal. Aí o Igor fala, eles estão chamando a gente para almoçar lá. Mas eles chegaram agora, chegaram. Aí eu falo, Guido, vamos esperar. Vamos à noite, deixa eles chegarem, deixa eles almoçarem. Às vezes eles querem conversar com seus pais. Às vezes eles querem ter um tempo deles. Gente, não é toda vez que a sua filha vem almoçar que seu filho tem que vir também. Não é toda vez que as suas netas de cá vêm jantar que as suas netas de lá têm que vir também. Porque às vezes é importante você ter momento focado naquela pessoa, sabe? Então assim, não, domingo eu vou na casa da minha mãe. Mãe, eu vou almoçar aí. Peraí. Fulana, sua irmã veio almoçar? Você pode vir também domingo, então? Porque aí a gente fica todo mundo junto. É uma delícia. Às vezes pode estar todo mundo junto, mas às vezes não. Às vezes tem que ser só vocês. Só vocês. Porque às vezes sua filha vai abrir o coração ali na cozinha. Às vezes a sua nora vai abrir o coração ali na cozinha, vai falar de uma coisa que tá pegando. Às vezes sua neta, vó, sabe? Tá acontecendo uma coisa assim. E você vai ter oportunidade. Às vezes com todo mundo ali, essa pessoa não vai ter essa oportunidade. E nem você, às vezes, vai conseguir escutá-la o suficiente para aconselhar, para estar junto, para orar junto, para abraçar, para se mostrar presente, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente, às vezes, não achar que esse oba-oba é toda hora, né? Então, a gente precisa, às vezes, focar tempo só com um, né? Eu tenho um costume de sair com a minha filha, às vezes eu saio com uma e às vezes eu pego na escola e saio com a outra. Mas por quê? Porque eu não gosto de estar com todo mundo junto? Eu amo, mas tem horas que eu tenho que ouvir um, tem horas que eu tenho que ouvir outro, e tem dias que eu tenho que sair só eu e o Igor, né? Pra gente se ouvir, pra gente planejar, pra gente sonhar, pra gente dar risada, né? Tem coisas que com umas amigas eu faço, por exemplo, mais radical. Vamos em tal lugar, vamos fazer um passeio assim. Com outras amigas, não casa. Eu tenho uma amiga que
Qualquer hotel que você falar, nós vamos, ela, é barato, vamos. Tem outra amiga que ela quer conforto. Não, não dá. Então, quando eu sei que eu posso gastar um pouco mais, eu vou com essa amiga. Que eu falo, você, né, tem que ser assim e tal, tem que ser, tipo, tudo comfort. A outra fala, não, para mim não dá. Então, não tem problema. Agora, se uma vê eu com a outra lá no Instagram, elas já sabem o motivo, porque eu já falo, ó, é porque o hotel era caro, você não quer, então a outra quer. Esse hotel era mais barato, é com você, mesmo que eu não tô podendo ir para hotel caro. E tá tudo bem, gente. A gente tem que comunicar e as coisas vão dando certo na comunicação. E aí existe uma coisa também que pode atrapalhar nessa prática, né, Mariana? É isso aí. E aí nós vamos falar sobre limites, né? Como é importante a gente aprender a colocar os limites para a gente criar um relacionamento saudável. Limites tanto para o sim quanto para o não. Qual hora que eu devo falar não? Qual hora que eu devo falar sim? Né? Aí até a gente vai ver aqui alguns mitos. Né? Impor limites é ser egoísta? Se eu falar não para uma pessoa, né, em determinada situação, eu estou sendo egoísta? Não, isso é mito. Por quê? Porque você sendo egoísta é aquela pessoa que você só pensa em você, né? Nos seus interesses, no que você quer, nos seus desejos, né? E você colocar limites não quer dizer que você não pense na outra pessoa. Naquele momento não dá, mas quem sabe em outro. Né? Às vezes esses limites podem ser até para o outro, Sim. assim, né? Na verdade, você está pensando no outro. Por exemplo, aquele amigo que deixa tudo para a última hora sempre. Não, peraí, eu sempre, na última hora, eu resgato e ajudo, mas dessa vez ele precisa aprender com isso. Então, assim, você está pensando, às vezes, mais nele do que em você, né? Exatamente, né? Dizer não para ajudar uma pessoa é uma situação de falta de empatia? Não, também não, né? É melhor você dizer não do que ficar murmurando, reclamando. Ai, por que eu fui falar assim? Matando a pessoa. Eu fui falar assim para essa pessoa, agora eu tenho que me virar nos 30 para ir atrás, para ajudar. Nananana. Então, é melhor você saber qual é o seu limite e falar o não do que ficar murmurando e reclamando, né? Os limites são permanentes? Também não. Então, em determinado momento, eu não consigo agora, mas agora eu consigo, né? Minha agenda mudou, ou minha fase de vida mudou, né? Então, assim, meu foco mudou, meus planos mudaram. Então, que eu falei não antes, vou falar sim agora e tá tudo bem, né? A gente não precisa ter medo de voltar atrás na nossa decisão, no que a gente falou na resposta que a gente deu, né? Tanto para o sim quanto para o não. E muitas vezes a gente sente culpa, né, de colocar limite. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em dizer não, mas justamente por se sentir culpada. Será que eu estou deixando de ajudar essa pessoa? Não. Só que assim, se desdobra não deveria, sabia que não deveria, mas acabei, né, cedendo. Então, assim, a gente não tem que se sentir culpada em colocar os limites, né? Vamos nos livrar dessa culpa e equilibrar, o importante é o equilíbrio, né? Dos nãos e dos sims, né? Que a gente vai dizer na nossa vida. E aí, como que a gente pode ter bons relacionamentos? Vamos pensar um pouco como nós estamos nos nossos relacionamentos hoje, né? A Rai falou um pouquinho sobre isso nos exemplos, né? Você quer que o outro se abra, mas você está sempre fechado, né? Então, você quer ter um relacionamento com determinada pessoa, tanto pode ser amigo, quanto mãe com filho, quanto com nora, com sogra. Quer que o adolescente conte tudo, mas você não conta nada para ele. Exatamente. Né? A filha ou o filho não sabe nada sobre vocês, porque aqui é um lugar que ninguém pode entrar, ninguém pode saber, né? Aí você, né, a pessoa te conta uma intimidade e você não consegue segurar a língua. Você já compartilha com um terceiro, que você fala, nossa, olha o que essa pessoa compartilhou comigo, né? Você só quer falar e nunca quer ouvir, ou ao contrário, você só quer ouvir e nunca quer falar. E nunca quer falar, isso mesmo. E aí você nunca faz o contato,
Então, você sempre espera que os outros venham falar com você, pergunta como você tá, pergunta, e aí, o que você vai fazer, né? Mas nunca parte de você ir atrás do outro e perguntar como que ele tá, como estão as coisas, né? Você nunca assume seus erros e culpa o outro. Né? Ah, eu errei, eu sei que eu fiz, mas você nunca é aquela coisa, né? A culpa Você é é minha. sempre vítima. A culpa é minha e eu coloco quem eu quiser. Então, não é assim, né? Você nunca promove um evento, mas quer estar em todos. Até a Rai deu o exemplo também, né? De tipo, ai, não, você dá trabalho você promover um evento, Dá né? trabalho, dá gasto. Dá gasto, você ir atrás, você agitar alguma coisa, você, né? E aí, mas você quer estar em todos, de todo mundo, né? Ah, por que eu não fui chamada? Por que eu não tô lá? Porque, né? Você nunca aceita um convite e depois reclama de estar sozinho. Aí é o contrário. As pessoas vão lá, te chamam, mas você nunca está disponível. Nunca. E aí você sempre tem um pitaco para dar na vida do outro. Ou também ao contrário, né? De você sempre abrir a sua vida e aí deixar que os outros invadam o seu limite e invadir mesmo. É essa sensação de invasão, né? Isso também gera relacionamento Isso também é doentio, não é um relacionamento saudável. Então, essas são questões para a gente pensar. Como que nós estamos nos nossos relacionamentos? Né? Aqui tem um versículo em Gálatas 6:7 que fala: pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, cultivar um relacionamento saudável não quer dizer que você vai dar tudo o que o outro quer ou espera de você, né? O relacionamento precisa ser prazeroso, como a Rai falou, né? As cobranças tornam um relacionamento pesado. Vamos levar a vida com mais leveza, ensinar os nossos amigos, família, vizinho, colega de trabalho a fazer o mesmo através das nossas atitudes, né? E permitir que Cristo faça parte, te moldando, ensinando, dando discernimento, né? Para entender o outro também, para entender que fase que o outro tá, que fase, até para você entender que fase que você está de vida também, né? Então, é sempre essa conexão com Cristo, assim, de deixar que Ele nos transforme, permitir que Ele faça parte, deixar que Ele nos molde, para a gente entender e conseguir ter o discernimento para a gente poder ter um relacionamento saudável com qualquer pessoa, né? Tem uma frase famosa que nosso queridíssimo pastor André fala, que é: todo relacionamento gera intimidade, e intimidade gera conflito. A gente deu uma incrementada. A gente incrementou. A gente incrementou. E aí, um conflito bem resolvido gera pessoas maduras. E um conflito mal resolvido gera quebra de relacionamento. Então, qualquer relacionamento que a gente tiver, a gente vai criar uma intimidade com a pessoa. E na intimidade gera conflito, né? Mas aí vai a forma como a gente lida com esse conflito. Nós vamos resolver, ter uma comunicação clara, né? E essa forma gera pessoas maduras, ou não. A gente vai deixar de lado esse imaturo, conflito né? mal resolvido e gera quebra do relacionamento, né? E aqui tem uma frase do Israel que fala: aos olhos da Bíblia, o relacionamento com um amigo é construído de maneira que as circunstâncias não são capazes de quebrar. Então, a gente quer ser maduro, vamos aprender com o nosso maior exemplo, que é Jesus. Né? Jesus é o nosso maior exemplo. Deixa eu passar aqui. Gente, quando a gente para ver, né, e ouvir tudo isso, a gente, na verdade, várias coisas que a Memé foi falando, eu fui me identificando, né? É muito cansativo a gente se sentir cobrado pelo outro e também é muito cansativo a gente cobrar o outro, só que a gente não tem noção de estar na pele do outro, né? Mas Jesus, diferentemente da gente, soube se relacionar de forma muito madura com alguém que eu gosto muito. Então, a gente trouxe aí Pedro, a história de Pedro, um pouco dele, para a gente falar com vocês. Queria que vocês abrissem a Bíblia, se vocês estiverem com ela aí, se não, depois a gente vai passar esse slide. Aqui, aí.
Em Mateus 26, de 31 a 35, diz assim, ó. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca, vejam, nunca te abandonarei. Respondeu Jesus. Assegurou-lhe que ainda esta noite, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes do galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Gente, chega a ser até engraçado, né? Porque assim, Jesus já sabia e Jesus ainda permitiu que Pedro dissesse aquilo de novo, e se Jesus falasse, Pedro ia ficar falando ali 30 vezes. Gente, Jesus sabia o tipo de amigo que ele tinha. Jesus sabia que tipo de amigo Pedro era. Ele sabia com quem ele estava caminhando. Pedro era alguém muito impulsivo. Talvez eu e você somos impulsivas, né? Talvez a gente ali naquela situação também diria: Jesus, eu jamais te negarei, né? Quando a gente está lá na igreja no domingo, a gente canta as músicas, e a gente está dizendo muitas vezes com essas músicas que a gente jamais, Senhor, eu vou te abandonar, né? Eu quero caminhar com o Senhor para sempre, o Senhor é o meu Deus. E aí, muitas vezes, no nosso dia a dia, quando a gente faz escolhas erradas, quando a gente permite quebrar os nossos relacionamentos por falta de perdão e N outras coisas, a gente está simplesmente negando Jesus, né? Nós não podemos prometer, como Pedro estava ali prometendo, eu nunca te abandonarei. A gente não pode prometer para ninguém que a gente não vai falhar. Tá? A gente não pode prometer isso, porque nós somos passivos de erros, nós somos, a gente falou, nós somos pessoas imperfeitas, né? A gente não pode virar para um filho e dizer, não, eu nunca vou errar com você. Olhar para o marido e dizer, não, eu nunca vou errar com você. Né? Uma amiga, a gente, na verdade, já tem que esperar isso do outro, porque quando a gente espera pessoas falhas e imperfeitas, as coisas se resolvem com mais facilidade e mais leveza. Ele, né, Jesus, ele nos molda, ele nos transforma, ele nos quebranta, ele permite que a gente possa viver comunhão com pessoas imperfeitas, assim como as pessoas vão viver comunhão com a gente. Jesus é o elo perfeito nos nossos relacionamentos. Não sou eu, não é o outro, mas é Jesus. Sem Jesus, tem uma música que diz, né? Sem Jesus não dá, não dá, não é possível, né? Os relacionamentos vão passar por lutas e provações, mas quando a gente é maduro para buscar em Deus, né? Para a gente liberar perdão, para a gente viver em obediência, é possível fazer relacionamentos darem certo e serem duradouros. É possível, tá? Continuando aí a história, né, de Pedro. Pedro nega, encontra os olhos de Jesus e dá o primeiro passo para o arrependimento. Ali em Lucas 22, 54 a 62, a gente vai ler. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu mais uma vez: homem, não sei do que você está falando. Quando ele falava ainda, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Então, olha aqui, né? A gente fica tentando imaginar essa cena, né? E toda vez que a gente ouve falar sobre Pedro,
A primeira coisa que vem, né, é que ele negou. Não, o Pedro é conhecido porque ele negou a Jesus 3 vezes, né? E aí, mas será que no lugar dele a gente não teria feito a mesma coisa? A mesma coisa também? Será que no nosso dia a dia, Ele como a ficou Rai falou, acuado, né? será que no nosso dia a dia a gente também não nega os nossos relacionamentos, né? Será que a gente não machuca as pessoas que a gente mais ama por conta do medo, como aconteceu com Pedro, né? Egoísmo. O Pedro ficou com medo naquele momento, ele se sentiu acuado. Perguntaram, chegaram para ele, começaram a falar um monte de coisa e ele não, foi a primeira reação dele, né? E será que a gente não faz isso também por conta de egoísmo, de inveja, de cobiça, de ciúmes, de orgulho e de poder, né? Medo. E aí, às vezes, a gente esquece tudo que Pedro passou também enquanto ele estava com Jesus, né? Tem o episódio de que Pedro arranca a orelha No Getsemane. do soldado para defender Jesus, que eles vieram prender Jesus, e Pedro vai lá e pega a espada e arranca a orelha do soldado, né? E por mais que ele tivesse esse jeito impulsivo, né, dele, ele amava Jesus. Ele amava. Essa Então, é uma prova de amor, né? Porque ali eram soldados romanos, né? Era a lei ali. Imagina você tentar cortar a orelha de um soldado romano. Era a morte na certa, né? Ainda que Jesus foi lá, colocou de volta e tudo ficou bem, mas se não, talvez Pedro já ia junto ali, né? Então, isso demonstra muito amor, né? ele não temeu pela vida dele. É, Ele não teve medo naquele naquele momento. momento, né? É. Então, aí você volta para a cena e vê, né, quando Pedro olhou no olho de Jesus, né, quando os olhares dele se cruzaram, aí ele caiu em si e aí ele percebeu aquilo que ele tinha feito, né, que Jesus já tinha falado para ele também. Então, às vezes a gente também faz coisas que quando a gente cai em si, a gente não sabe como resolver, né? E a gente chora também amargamente, como Pedro, e a gente se arrepende genuinamente também, né? E foi o que a Rai falou, a gente não pode prometer que a gente nunca vai falhar, porque nós somos falhas, né? Então, a diferença aí é o que entra o perdão e o amor E nos nossos Jesus não relacionamentos. esperava dele um cara que não ia falhar. Jesus não É, esperava isso dele, né? Por mais que ele tenha prometido, Jesus já sabia, você vai errar, é, né? Mas o relacionamento deles independia de tudo isso, que tem a ver com a frase do Israel, né? As circunstâncias não abalaram esse relacionamento. Pelo contrário, a gente vai ver agora que essas circunstâncias fortaleceram esse relacionamento, é. né? Jesus teve um reencontro com Pedro, né? Esse reencontro acontece lá em João 21, de 14 a 19. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Ah, Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa e vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: Siga-me. Gente, esse texto tem algumas coisas bem interessantes para mim. A primeira, que quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Jesus, como amigo, como Deus, ele deu oportunidade
de Pedro dizer 3 vezes que o amava. E para mim é realmente para dizer assim, olha, eu estou colocando uma pedra em cima disso. Passou, acabou. O tanto que você me negou é o tanto que você disse que me ama. E o interessante é que ele diz, cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas. E depois ele diz, cuide das minhas ovelhas. Gente, a gente só faz isso para quem a gente confia muito. E Deus estava falando sobre nós, sobre vidas. Então ele estava dizendo assim, eu sei que você me ama e eu acredito, eu confio e eu entrego elas nas suas mãos para você cuidar. Eu deixo para você. Então, assim, quando a gente perdoa, é muito mais profundo do que dizer, ah, tá bom, eu te perdoo, beleza. Cai para lá. É restabelecer essa conexão, é dar continuidade nesse relacionamento. Jesus, ele podia ter deixado tudo como estava e ter aparecido lá no... Oi, gente, cheguei, né? Já ressuscitei. Ô, Pedro, vamos, me siga, vamos. Pedro ia pegar as coisas imediatamente e ia, até porque ele estava com o coração, imagina, arrependido. Vamos colocar aqui no lugar de Pedro. Jesus morreu, não, ele negou, Jesus morreu e demorou 3 dias para ressuscitar. Como é que ele ficou? Imagina você que quer resolver uma situação, você não tem o zap da pessoa, você não tem e-mail, você não tem como ir lá na casa da pessoa, a pessoa morreu, você não tem o que fazer. Pedro deve ter ficado, ainda mais ele que era aflorado, aquilo deve ter deixado ele à flor da pele, querendo, como que eu vou resolver? Eu neguei o meu mestre, eu neguei aquele que eu amo, porque a gente não tem dúvidas de que ele amava. E aí, de repente, Jesus aparece. Ele não foi atrás de Jesus, foi Jesus que veio. E muitas vezes nos nossos relacionamentos, a gente sabe que a pessoa está lá arrependida, tal, ela nem consegue vir, de tão culpada talvez que ela está se sentindo. E é a gente que vai lá levar a paz. E foi o que Jesus fez. Jesus permitiu ele dizer que o amava. Se a gente se colocar aqui no lugar de Pedro, como que a gente se sentiria? E você no lugar de Jesus? Você está aberta a perdoar? Você está aberta a restabelecer conexões e relacionamentos através de um perdão verdadeiro, genuíno e maduro o suficiente para dar continuidade nos seus relacionamentos? O que a gente aprendeu com isso? Tem um versículo que fala lá em 1 Pedro, ele mesmo escreveu em 4, 7, 8, que fala: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. E, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor, gente, o amor é decisão. O amor é um andamento, não é um sentimento. Né? Então, a gente não sabe como vocês chegaram aqui, a gente não sabe, né? Por que você quis assistir? Quis assistir, né? Mas a gente precisa pensar nos nossos relacionamentos, né? A gente tem relacionamentos que precisam ser restaurados, a gente tem relacionamentos que precisam ser tratados, revistos, né? A partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente tem que entender que Ele morreu na cruz para nos salvar, mas Ele quer direcionar a nossa vida como Senhor, né? E aí a gente deve obediência a esse Deus. Quando a gente pensa em obediência, não dá para a gente relativizar a Bíblia, dizer essa parte me serve, essa parte não me serve. Ah, eu vou amar, mas assim, eu não quero perto, quero bem longe de mim, sabe? Graças a Deus não veio. Não dá. Não cabe dentro da Bíblia isso, né? Hoje o André falou uma frase para a gente muito legal, né? Que acho que vai ficar marcada para mim, pelo menos por um bom tempo, né? O gostar, ele é natural, mas o amar, ele é sobrenatural. Vem de Deus e a gente tem que buscar em Deus. E Deus é o maior interessado que você seja uma pessoa obediente. Ame e perdoe como Cristo amou e perdoou na cruz. Obediência
é para agradar e glorificar a Deus. Não diz respeito sobre mim, amar o outro e me relacionar. Diz respeito sobre o meu relacionamento com Deus. É isso. E a gente gostaria de deixar um desafio aí para vocês, para nós também, pensarmos, né, em relacionamentos, em pessoas, e a gente agir, né? A gente pensar o que a gente pode fazer. Será que a gente precisa pedir perdão? Será que a gente precisa perdoar? Né? Será que a gente precisa colocar o amor aí em prática? Buscar novos relacionamentos. Não tenho amigos, não tenho pessoas por perto, vivo sozinha. Por quê? Né? Qual é a minha dificuldade? No que será que eu sou difícil?